Capítulo 2 Abandonados, por Roberto Canessa. Deve ter sido algum maldito cientista louco quem teve a ideia. Em vez de cobaias, vamos deixar seres humanos no gelo, que sejam jovens para resistirem mais e não padecerem de doenças que já tragam consigo. Vamos tirar o oxigênio do ar para que fiquem tontos e alucinados. A maioria será de universitários, para ver se conseguem se virar, para ver como se organizam, como atuam em equipe, como planejam e resolvem criativamente os problemas. Vamos usar desportistas e ver se são capazes de resistir 72 dias, até que 3 deles, e depois apenas 2, tentam caminhar durante 10 dias, toreando o abismo, escalando a montanha para conseguir chegar aos vales. Vamos descobrir nesse laboratório sinistro como se forma a Sociedade da Neve. Vamos ver até quando eles resistem, o quanto conseguem suportar. Se ainda resistirem, transidos de frio, à beira do pânico, acrescentemos então mais uma armadilha, ainda mais cruel, se for possível, ainda mais humilhante, para que desçam ao fundo do abismo, e quanto mais fundo, melhor. O mais perverso nessa experiência é que posso dizer o que pensava aquela cobaia submetida a tal castigo. Eu e os outros 15 que sobrevivemos. O teste se torna ainda mais sinistro porque podemos observar como a cobaia experimenta, por tentativa e erro, como se engana, como entra na casinha errada e acredita vislumbrar a saída, cheia de esperança, como acredita ouvir os aviões de resgate, quando se trata apenas de uma miragem. Vemos como ela sobe para o lado sul e quase morre de exaustão, quase fica cega. Desce para o leste e quase congela. Que aprendam com seus erros, mas com a peculiaridade de que continuem realizando o teste, obstinadas, sem desfalecer. Que sigam se movimentando, ainda que seja na direção errada. Vamos continuar a humilhá-los, esticando a corda até o imaginável. Que eles primeiro comecem a comer os músculos dos cadáveres e logo se vejam obrigados a passar para as vísceras, até terem de abrir os crânios e pauladas para chegarem ao cérebro. Vamos ver quantos ficarão pelo caminho, sobre quais se apoiará a última tentativa por uma rota improvisada em direção ao oeste. Na Sociedade da Neve, os códigos eram completamente diferentes dos da Sociedade dos Vivos. O que se valorizava não era algo material, mas coisas intangíveis, como o fato de serem todos iguais, de pensarem no grupo, de serem fraternos, demonstrarem afeto ou abrigarem ilusões. Por isso, o que mais quero na vida é resgatar essa sociedade da montanha, esse experimento único de comportamento humano que se realizou com base nos 5 conceitos mais simples que consigo imaginar: equipe, persistência, afeto, inteligência e, acima de tudo, esperança. Mas para reproduzir esse modelo é preciso conhecer os seus segredos, desvendar os seus mistérios. Não consigo imaginar pobreza nem humilhação maiores do que as que vivemos na montanha, mas retornamos da morte e aqui estamos. Podem perguntar, nós contamos. Muitos hoje estão escalando suas próprias cordilheiras e podemos emprestar os métodos que nos ajudaram a sair da emboscada. Retornamos à sociedade convencional, mas fizemos isso valorizando a vida de uma forma diferente, sabendo que um copo de água pode equivaler a várias horas de execução da árdua tarefa de derreter a neve com os raios de sol que se infiltram através das nuvens. Que qualquer pedaço de pão velho é infinitamente melhor do que o que tínhamos de comer na montanha. Que o mais duro e sujo dos colchões é muitíssimo mais macio que o piso de metal partido e amassado de uma fuselagem gelada. E que se tenho comigo todos esses elementos, sou uma pessoa rica, tenho o necessário para viver, e o resto depende de mim, porque a qualquer momento o avião pode cair e você se dá conta de tudo que tinha e perdeu. O mundo achava que estávamos mortos, e não sem motivo, mas íamos tentar voltar, e se conseguíssemos, pediríamos à sociedade licença para entrar. E quando aparecemos em meio à bruma, a sociedade se sentiu culpada ou ignorante, porque seus prognósticos falharam e por isso ela nos acolheu e, a contragosto, aceitou tudo o que contamos. Estávamos abandonados pela sociedade, mas nossas famílias nos procuravam com uma obstinação irracional. Eu, por exemplo, enviava mensagens mentais para minha namorada Laurie, pedindo que levasse adiante a sua vida, que não sofresse.
que não achasse que eu um dia voltaria e que se libertasse da tristeza de me amar e assim ficar presa a essa impossibilidade. Meu pai me procurava porque sabia que se fosse ele o desaparecido, eu também faria isso até debaixo da última pedra, até o último dia de minha vida. Minha mãe me procurava porque sabia que eu estava viva, e o pai de Laurie, Luiz Surraco, me procurava para consolar a filha, para dizer a mesma coisa que eu. Não chore mais, Laurie, recomece a vida. Seu namorado agora só existe em fotografias e na lembrança. Quando meu pai e Luiz vieram nos procurar na montanha, minha namorada deu ao pai um par de meias de lã muito grossa, uma jaqueta e remédios para o estômago, dizendo, abre aspas, Roberto está passando muito frio e usando as ferragens do avião caído para construir abrigos e se proteger. Fecha aspas. Assim como minha mãe, ela sempre teve certeza de que eu estava vivo e que estava transido de frio, o que era verdade. Talvez seja por isso que durante os 71 dias na montanha, usei o pullover de lã grossa que ela havia tricotado para mim 1 ano antes. Até hoje, quando está comigo, minha mãe segue com os olhos as minhas idas e vindas, porque não quer me perder novamente. Então, o que estava mais certo? A verdade racional de meu pai e de Luiz Surraco, ou o sentimento irracional de minha mãe e minha namorada? Tudo estava tão deslocado que o racional se cruzava com o impossível, e a utopia superou a realidade. Como nunca havia ocorrido algo assim, para a sociedade era impossível que tivéssemos nos chocado contra a montanha e continuássemos vivos. Era impossível que conseguíssemos suportar o frio. Era impossível atravessar aquela muralha de neve, rochas e gelo, e mais impossível ainda, continuar em frente, caminhando, quando só encontramos um sem fim de montanhas brancas, em vez dos vales verdes que imaginávamos. Era impossível, sim. Mas a história dos Andes é uma sucessão de quimeras, de situações inconcebíveis. Quando surgiu a ideia de nos alimentarmos dos cadáveres, não me pareceu algo novo. Eu já tinha a base teórica, pois havia lido sobre metabolismo no curso de medicina. Conhecia o ciclo de Krebs. Sabia que a proteína poderia se transformar em açúcar e que a gordura pode se transformar em proteína, e que poderíamos sobreviver com uma dieta exclusivamente à base de carne sem cair na inanição. E ali estavam as proteínas dos corpos dos amigos, mas eu não tinha permissão para tocar neles, além do desespero adicional de não poder pedir essa autorização, porque eles já estavam mortos, até que encontrei a paz para as nossas consciências quando nos ocorreu considerar que, se eu morrer, entrego meu corpo para que os outros o utilizem. Que meus braços ajudem e minhas pernas caminhem e meus músculos se movam e faça parte do projeto da vida. Quando me dei conta de que eu mesmo poderia vir a fazer parte da reserva de alimentos para que os que estavam vivos, a única coisa que faltava era cortar um pedaço e engolir. Era o momento de passar para a ação que tanto se postergava e em que todos nós pensávamos. E senti que eu integrava o grupo dos que deveriam executar essa ação, junto com Adolfo Strauch e Gustavo Cerbino. Era uma corrida de revezamento, e naquele momento cabia a mim correr e levar o bastão, pois de uma hora para outra eu também poderia fazer parte daqueles que não podiam prosseguir, e nesse caso eu continuaria, porém no corpo de outros, como quase aconteceu comigo na avalanche. Foi um passo gigantesco, embora tivéssemos de caminhar apenas alguns metros para chegar até a parte traseira da fuselagem partida. As consequências seriam irreversíveis, nunca mais seríamos os mesmos. Um passo difícil de ser compreendido em todas as suas dimensões, a começar pelo fato de se abrir uma roupa que muitas vezes reconhecíamos a fazer um corte impossível na carne congelada. Um mergulho no vazio. Foi uma tragédia maior do que o choque do avião, porque quando o avião se estatelou, foi uma agressão externa, ao passo que cortar aqueles corpos foi iniciativa nossa. Naquele momento, me senti a pessoa mais miserável do mundo e me perguntei o que teria feito de tão mal para ser obrigado a assumir uma atitude tão humilhante. Os que nos observavam da fuselagem compartilhavam essa profunda tristeza conosco. Todos vivenciamos esse momento de degradação, de comer a própria morte, e por isso todos morremos um pouco naquele dia. Pensei em minha mãe, que pouco antes, depois de um acidente com 3 colegas do colégio que tinham se afogado durante um passeio de canoa no Rio da Prata, em frente à praia de Carrasco, tinha assegurado com grande convicção que jamais suportaria a perda de um filho, que não aguentaria a tragédia que estavam vivendo aquelas 3 mães
que percorriam as praias dia e noite, com lanternas esperando o regresso dos filhos. Eu não podia falhar. Cada companheiro tinha um motivo, tão ou mais poderoso que o meu, que o impulsionava a engolir o primeiro pedaço. Deixamos de ser aqueles jovens alegres para nos transformarmos em seres antigos, jovens velhos, estigmatizados pela antropofagia. Descendo e descendo até descobrir que não havia limite, porque o limite é a morte. Começamos a conhecer a montanha, como quando descobrimos que se o vulcão sosneado ao leste se cobrisse de nuvens, nessa noite haveria tempestade e tremeríamos de frio e de medo, porque a montanha rugiria enlouquecida. Aprendemos que as avalanches que víamos circular aqui e ali não nos atingiriam, mas estávamos enganados, pois uma avalanche nos soterrou e tivemos de começar tudo de novo. Afundávamos gradualmente num poço sem fundo, porque nas primeiras horas depois da avalanche fomos obrigados a nos alimentar dos corpos dos que estavam ao nosso lado. Eu sabia que se não desse esse passo e não mostrasse aos demais que esse era o único caminho, todos acabaríamos paralisados. Sentia que precisava seguir em frente e fazer coisas que nunca havia imaginado na vida, sem contar a dor que isso provocaria nas famílias dos que não voltariam. Talvez a medicina tenha me feito visualizar a situação como um cirurgião que consegue separar o físico do espiritual ao abrir o ventre e retirar determinado órgão. Enterrados vivos, aprendemos a esperar, como numa regressão tão intensa que voltamos a ser uma semente, uma vida possível, no subjuntivo que não se sabe se realmente vai germinar. Mais uma vez, as regras do jogo tinham mudado bruscamente, sem nos consultar. Antes nosso lar e nosso abrigo, a fuselagem se transformou numa armadilha mortal, pairando sobre nós, capaz de nos trair a qualquer momento. A certa altura, cheguei a pensar que naquela terra de ninguém estávamos nos transformando em feras selvagens, que prevalecia em nós o nosso lado animal, que acabaria com o outro. Mas me enganei, pois se é verdade que tivemos de fazer coisas que nenhum animal costuma fazer, como comer a sua própria espécie, fizemos isso mediante um pacto de sublime generosidade, essencialmente humano, e que me deixa emocionado até hoje. Eu poderia ser o seu alimento amanhã, e na montanha vi gestos de generosidade e entrega que nunca mais voltei a ver na vida. E esses gestos, em especial vindo de pessoas gravemente feridas, que sabiam que iam morrer, obrigam você a dar tudo de si, até a última gota de sangue. Quando voltava para a fuselagem, vindo das expedições à cauda do avião, e via como os amigos estavam deteriorados e desfigurados, com os cabelos compridos e hirsutos, a sujeira acumulada e os rostos tão definhados, cheios de olheiras, os ossos salientes nas sobrancelhas e nas bochechas encovadas, eu me lembrava das ilustrações de um livro de Charles Dickens, Um Conto de Duas Cidades, em que as crianças tinham rostos de velhos. Éramos esqueletos revestidos de pele, caminhando, com lábios rachados e ressequidos e um permanente cheiro de cemitério. Conheço os dois grupos porque no começo eu pertencia à comunidade do avião, ajudava no que podia. Inclusive, era o que curava os feridos com a ajuda de Gustavo Cerbino e Diego Storm. Logo pude observar como era aquele outro mundo fora do avião, quando tive de atender Gustavo, no dia que ele voltou totalmente acabado de uma caminhada pela montanha para o lado sul. Tinha perdido a visão, sentia como se tivesse areia nos olhos. Eu tinha de mastigar a carne e pôr em sua boca, assim, moída, pois seus dentes tinham se afrouxado. Tinha de esfregar seus pés que estavam congelados e ele não conseguia senti-los. Um dos amigos, Arturo Nogueira, com as pernas quebradas, me disse, abre aspas, que sorte a sua, Roberto, de poder andar pelos outros. Fecha aspas. Foi aí que percebi que eu era a pessoa que devia fazer aquilo. E quando você assume essa ideia, começa a se transformar no sonho e nas ilusões dos outros, e anda tanto por você, como também porque os outros depositaram em você uma confiança que nem mesmo você tem, porque controla uma informação e uma realidade que eles não podem conhecer nem sentir. Assim começa a ser preparada a expedição final, algo materialmente possível, embora aparentemente impossível. Então raciocinei, vou fazer a minha parte e pedir a Deus que, se quiser nos ajudar, que ajude. Que se uma parede se interpuser à minha frente, que haja ranhuras onde eu possa cravar as unhas para escalá-la. Que se puser uma armadilha no meio do caminho,
que deixe uma saída para que eu possa me desviar dela. Pouco depois, chegou a hora da verdade, quando não havia mais nenhum candidato para atravessar a cordilheira. Nando tinha o compromisso de sair daquela situação, uma necessidade imperiosa de voltar para o pai e dizer que nem tudo estava perdido, depois da morte da mãe e da irmã. Tintim já havia saído em expedições anteriores e se sentia bem forte nesses deslocamentos, indo e vindo. Gostava de dar o máximo de si mesmo e por isso não hesitou em fazer a caminhada final, aqueles 60 quilômetros ou 100.000 passos, porque estava disposto a dar tudo, apesar de 2 litros de sangue que havia perdido no momento do acidente, que formaram um coágulo gigante e que ele nunca conseguiu repor. Essa sociedade da neve estava repleta de momentos sublimes, que de uma hora para outra podiam fazer você mergulhar novamente numa profunda incerteza. A melhor noite, e ao mesmo tempo uma das piores, foi durante o primeiro dia da expedição final, no 61º dia, quando escalávamos a ladeira gigantesca com Nando e Tintim. Subimos pelo paredão o dia inteiro, em um ângulo que nos provocava vertigem. Continuamos a subir à tarde, mas anoiteceu de repente, e um vento gelado passou a soprar. Nossas calças estavam molhadas e começaram a congelar. Não encontrávamos nenhum abrigo onde pudéssemos descansar e eventualmente dormir. A noite já estava caindo e com ela não conseguiríamos mais ver onde pisávamos, em meio a gretas e despenhadeiros. Mas quando o desespero já tomava conta de nós e eu chorava de frustração por não poder cumprir a nossa promessa de viver e dar vida aos nossos amigos, para nossa surpresa, encontramos num recanto escondido da montanha uma pequena esplanada de pedra, 2 metros por 2, com gelo e neve, onde conseguimos abrir o saco de dormir sobre as almofadas que nos isolavam do frio. Não podíamos imaginar, e foi mesmo difícil de acreditar, mas o vento de imediato se acalmou. A lua apareceu, surgindo diante de nós o vale infinitamente branco, onde estava o avião, e as estrelas tão próximas, e pensei, não pode ser que isso seja lindo, que eu esteja desfrutando dessa imagem, com as 3 Marias e a lua tão próximas. Mas era isso mesmo, e naquela noite me senti uma pessoa privilegiada por estar naquele lugar. Senti que era a única pessoa, junto com os meus companheiros, capaz de ver o universo daquela perspectiva. Pensei que a lua era um espelho por onde eu podia enxergar a minha casa e senti que um dia iria poder vê-la novamente em Montevidéu, sendo que minutos antes acreditava que a vida estava chegando ao fim. Aprendi para sempre que quando você se sente perdido na imensidão, isso é apenas um sentimento. Os homens agem conforme as circunstâncias. Nesse sentido, Nando, Tintim e eu formamos uma equipe de montanha. Os 2 se apoiavam muito em minhas opiniões, e eu, na vontade irrefreável de Nando de seguir em frente e na adesão incondicional de Tintim às decisões tomadas, o que ensejou uma simbiose funcional. Com Nando, formei uma dupla perfeita, um completando o outro. A ela se soma ao final o tropeiro Sérgio Catalã, que no verão leva as vacas para pastar na veranada, como chamam os pastores a uma área onde surge, aqui e ali, em meio ao gelo, um pasto verde e fresco em que os animais dão cria. Por isso, ele as conhece de várias gerações, as mães e as crias, e tem de cuidar delas permanentemente, pois os pumas estão sempre em seu encalço. Como poderia abandonar uma vaca ou um bezerro, dos quais cuidou a vida inteira? Ele tem um apego aos animais difícil de entender para quem não está na montanha, e não posso deixar de relacionar esse fato à reação que teve diante de nós. Como poderia abandonar 2 jovens esfarrapados que estão se arrastando depois de atravessar a cordilheira, se ele mesmo é um homem da montanha, um sobrevivente? Por isso teve a nobreza e a misericórdia de nos ajudar e fazer sua própria travessia para nos salvar. Sempre acreditei que nada nesse acidente foi fruto do acaso, e que se o mesmo episódio tivesse acontecido em local mais próximo da civilização, e não na pré-cordilheira andina, tão distante da mão de Deus, e se tivéssemos de pedir a alguém que nos ajudasse em uma estrada qualquer, é possível que não tivéssemos tanta sorte. Mas encontramos um homem simples e bom como Sérgio Catalã, que foi capaz de largar seu trabalho, abandonar suas vacas à mercê dos pumas, viajar 8 horas a cavalo, subir num caminhão de serviço do Ministério de Obras Públicas para chegar 50 quilômetros depois a Puente Negro, onde havia uma unidade militar com o único propósito de ajudar pessoas que ele não conhecia. Às vezes revejo os filmes que fizeram de mim e de Nando chegando a Los Maitenes,
depois de sermos resgatados pelo tropeiro. Meu olhar é curioso, primeiro focalizando o meu interlocutor, mas logo se perde e se abstrai em outro lugar. Estou respondendo perguntas e de repente olho para o lado e não escuto mais o que me dizem. Não se deve ouvir apenas a voz de Nando quando ele diz: sim, estamos bem, mas observar todo o discurso paralelo do seu rosto, de seus olhos, que dizem algo totalmente diferente. E no momento em que lhe perguntam de quantas pessoas é composta a família dele, a câmera foca em mim e meu olhar se perde mais uma vez. Chegamos andando a Los Maitenes como fantasmas, e a sociedade fugidia e desnorteada, que não esperava por nós, nos recebeu com voracidade, porque chegávamos da morte. Essa era a única motivação e a grande curiosidade. Vínhamos nos acostumando a fazer tantas coisas por conta própria, que imaginávamos que quando saíssemos da montanha, teríamos de chegar a Santiago e encontrar uma estação ferroviária. E por isso, reservamos dinheiro para comprar passagem em um trem que cruzasse a cordilheira até Buenos Aires, atravessar o Rio da Prata em algum barco e chegar, talvez andando, nas nossas casas, tocar a campainha, abrir a porta e dizer que estávamos vivos. Mas não esperávamos encontrar o tropeiro, nem que o mundo estivesse precisando tanto remediar seu equívoco. Parece uma alegoria. Se esses jovens inexperientes e ingênuos sobreviveram ao acidente de 1972 e conseguiram superar o obstáculo dos Andes, a vida não pode ser tão difícil. Esse é o raciocínio de todas as pessoas necessitadas de coragem, de acreditar em si mesmas, que vêm ao Vale de las Lágrimas em busca de algo desconhecido, a quase 4.000 metros de altura, onde o vento sopra inclemente, o oxigênio é insuficiente para respirar e o corpo nunca se aquece o bastante. Elas vêm perguntar a si mesmas como fizemos para sobreviver e saem com uma resposta tão simples quanto surpreendente. Nunca perdemos a perspectiva de escapar. Sempre acreditamos com todas as nossas forças que algo extraordinário era possível. Mais do que ficarmos presos às lembranças, fugimos para frente. Hoje eu não moro na montanha, embora não consiga afastá-la de mim. Perguntaram a um dos meus filhos, em um programa de televisão, se ele admirava o pai por conta do que se passou nos Andes. E ele respondeu: não sei, porque naquela época eu ainda não tinha nascido. Mas o admiro porque ele sai para trabalhar todos os dias para que não nos falte o necessário para viver. Temos a sorte de viver a vida daqueles que não tiveram a oportunidade de fazer isso, todos os que estão enterrados aqui, junto a esta cruz de ferro. E para lhes fazer justiça, devo levar uma vida digna, para que quando eu morrer, depois de muitos erros cometidos, possa dizer a eles: eu sei que não foi suficiente, mas fiz o melhor que pude. O que nós fomos? Um grupo de jovens caídos numa desgraça. O que somos? Um grupo de homens adultos buscando um sentido para a grande tragédia que nos acometeu. Nunca acreditei ter nenhum talento especial para contar essa história. Já estive na Universidade de Harvard para falar sobre medicina, e ali encontro o retorno adequado, apropriado. Eles me escutam e pronto. Mas quando falo dos Andes, eu os comovo, eles choram, fazem perguntas, me abraçam, porque é uma história que se impregna na alma de quem a escuta. A pessoa sai dali com muito mais do que quando entrou. Sou apenas o narrador. Com o acréscimo de que estive lá, sou a prova irrefutável de que aquilo realmente aconteceu. Na montanha, ficou uma forma de sobreviver que tivemos de desenvolver e pôr em prática. Lembro-me nitidamente de como a neve crepitava sobre os nossos pés, como nos enterrávamos nela, até o joelho, nas expedições fracassadas, ou, no final, exausto, quando meus músculos já não respondiam mais. Ficou o frio das tardes, o vento gelado quando caiu o sol, o estrondo das avalanches, a impotência. Ficou na montanha o compromisso de não nos deixarmos contagiar pelo orgulho e pela vaidade da sociedade convencional da qual provínhamos. Essa comunidade não contaminada de amigos que se abraçavam e se pediam desculpas quando alguém levantava a voz ou se aborrecia, porque era insuportável o estresse que se vivia. Mas o que mais doía era a angústia por ter agido mal. Ficou a filosofia dos homens da montanha, essa ética dos tropeiros de ajudar aos outros, mesmo que isso implique arriscar a própria vida. Voltar à montanha é como voltar aos 19 anos. Observo dessa altura tudo o que me coube viver, e me dá muita pena de que hoje não possamos voltar todos juntos, que eles não tenham conseguido cumprir os seus destinos, que tenham ficado presos tão precocemente por essa emboscada.
Então, me parece que nós procuramos fazer com que se realize o que não puderam fazer. Eles fizeram enormes esforços para sobreviver. Empenharam-se muito para sair da montanha, e nós fizemos o que podemos para que sobrevivessem, mas não tivemos forças o bastante para retirá-los de lá. Peço-lhes perdão e que aceitem em paz que vivamos por eles. Roberto Canessa nasceu em 1953. Concluiu o curso de medicina como seu pai, que havia iniciado em 1971, especializando-se em cardiologia infantil. Recebeu 2 vezes o Prêmio Nacional de Medicina. Casou-se com sua namorada da época, Laure, com quem teve 3 filhos. O mais velho, Hilário, recebeu esse nome em homenagem à montanha de mais de 5.000 metros que eles escalaram. O segundo, Roberto, estuda medicina como pai, e Laura Inês o acompanha em suas viagens à montanha com o seu mesmo ímpeto e coragem. Construiu uma casa que é como um labirinto que se ramifica em diferentes direções. A porta da rua nunca fica trancada, e por ela entram e saem pessoas continuamente. Acolheu ao longo da vida inúmeros necessitados, que moram em diferentes pontos dessa casa confusa. Todas essas pessoas têm algo em comum. Falam de afeto, vibram com relatos emocionantes, choram com a música que lhes toca a alma.